O Salmo 73 é um exemplo de Asaf, e ele escreveu as coisas que estavam dentro do seu coração. É um exemplo de anotações, de forma bem poética. Ele fez as suas anotações. Então ele escreveu de forma poética, mas você pode escrever de forma de prosa, em forma de narrativa, ou mesmo pontuações dos pontos principais daquilo que daquilo que Deus falou com você. Então, Asaf, o que ele escreveu aqui foi o seguinte: ele observou a prosperidade do ímpio e comparando a sua vida de devoção, e percebeu que havia uma desproporção em relação à devoção e à prosperidade, em relação àquele que não se preocupava com as coisas de Deus e simplesmente estava prosperando mesmo assim. Então, ele pensou nisso e confessa que começou a tirar conclusões erradas, e ele começou a pensar: será que eu estou sendo devoto a Deus em vão? Será que o que eu estou fazendo não tem resultados? Muitas vezes, muita gente, eu já vi isso, fazendo esse tipo de coisa, e ele não fez aqui de forma blasfema. Não há problema a gente fazer perguntas a Deus, mas tem gente que faz essas perguntas de forma blasfema. Ou seja, quando alguém perde alguém mais próximo, assim, e começa a questionar Deus, assim: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor não podia fazer isso. Está blasfemando. Como que ele não podia fazer? Se Ele é o Deus Todo-Poderoso, se Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. Mas, tudo bem, eu diria o seguinte: se aquela pessoa estava com aqueles pensamentos, falou aquilo impensadamente, não é que Deus falou: agora não amo mais você, não quero saber mais de você, porque e às vezes nós realmente somos fracos, às vezes nós fazemos isso. Quantas vezes nós reclamamos das coisas? Então isso acontece sim. Às vezes uma dor faz a gente falar coisas que não deveríamos. Às vezes uma revolta com a injustiça faz com que a gente impropérios, ou até mesmo nós desejamos o mal para as pessoas. Aqui nos Salmos nós temos isso. Temos os Salmos imprecatórios, né? O Salmo 139 mesmo, que nós estamos estudando, que fala sobre a onipresença de Deus, onisciência, onipotência. No finalzinho ele vai fazer imprecação, né? Ele vai realmente fazer: eu odeio aqueles que te odeiam. Tudo bem, na verdade, o que ele está sentindo aqui é o coração de Deus ali ele está dizendo o seguinte: porque odiar é um sentimento nosso. O ódio em si não é pecaminoso, certo? Todo mundo fala: não, eu odeio. Não, eu odeio o pecado, eu odeio pecar. Tudo bem, eu tenho que odiar o pecado mesmo, eu tenho que odiar a injustiça, eu tenho que odiar as coisas más. Então o ódio em si, ele não é pecaminoso. A gente pensa assim: olha, ser bom, fazer bondade é bom, e amar é bom, e odiar é ruim. O oposto de amar é odiar. Nem sempre, porque às vezes nós amamos o que deveríamos odiar e odiamos o que deveríamos amar. Então, isso é importante. Então o salmista está aqui nesse dilema, e ele deixa registrado. Se ele não registrasse, nós jamais saberíamos o que se passou no coração dele há 4.000 anos atrás, praticamente 3.000 anos mais ou menos. Então, o que passou no coração dele, e nos ajuda a entender hoje
o coração de Deus, nos ajuda a entender essa questão da devoção e da prosperidade. Então é muito importante eu entenda nesse salmo, porque até tem igrejas que pregam isso, porque se você é filho de Deus, se você é tudo, você vai ser próspero. A teologia da prosperidade ensina isso, certo? A teologia da prosperidade diz: olha, se você não está sendo próspero é porque você não está sendo fiel a Deus, você não está tendo fé. Não, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso, a prosperidade no sentido que jamais vou mendigar o pão. Quer dizer, Deus vai me abençoar na minha vida, mas isso não quer dizer que eu não vou às vezes passar por momentos difíceis na minha vida, não vou passar às vezes por privações, não vou passar por lutas. Paulo confessa isso lá em Filipenses capítulo 4, ele falou assim: olha, eu sei passar por escassez e sei o que é ter fartura. E dentro desse contexto ele fala: mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo sabia o que era ser flexível, ele sabia se adaptar às condições variáveis, certo? Ele não era aquele que tinha um padrão de vida e agora a vida estava mais escassa, e então ele continuava naquele padrão e ficava todo endividado. Ele sabia viver das duas situações, ele sabia fazer essas coisas. Então nós temos essas coisas registradas e podemos dizer que isso aqui foram anotações inspiradas por Deus, que estava dentro do sentimento do coração tanto de Paulo como de Asaf, que nos ajuda e nos faz entender muitas coisas relacionadas à nossa vida. E talvez aquilo que você anota também vai fazer você entender a si mesmo e pode servir para a posteridade, para ajudar outras pessoas também. Então ele confessa que começou a tirar conclusões erradas, né? Seria em vão estar sendo devoto? Seria em vão eu estar sendo fiel a Deus? Muita gente se afasta de Deus nos primeiros problemas que acontecem, nas primeiras provações. A Bíblia fala sobre isso. Lembra da semente semeada na terra, no lugar cheio de pedras? Um lugar pedregoso, um terreno de pedras, que tem muitas pedras, cascalho. Dá para nascer alguma coisa, você colocar lá, ela nasce. Só que ela não vai desenvolver, porque não tem raiz para se sustentar. Então tem pessoas que às vezes chegam nos caminhos de Deus e realmente parecem se converter, estão querendo mesmo, são bem firmes, mas quando vem a primeira provação, a pessoa já começa a desanimar e até a afastar completamente de Deus. Eu creio que ali a única pessoa que é convertida, a única coração, é aquele coração que deu fruto. Porque a pessoa parecia que nasceu, mas ele só tinha uma aparência de vida, mas não prosperou. Mesma coisa que ele estava no meio dos espinhos lá, que o mundo sufocou ela, certo? Não, o mundo é muito mais atraente, o mundo é mais, me atrai melhor. Eu gosto de estar no mundo, eu não gosto de vir para a igreja, eu gosto de estar lá no mundo. Eu gosto de festa, eu gosto de fazer isso, eu gosto de jogar, eu gosto de fazer essas coisas. Eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de estudar. Eu gosto só de fazer essas coisas. Então, a pessoa não prospera porque ela simplesmente deixou ser levada. Então é o seguinte: ele estava olhando essa questão da prosperidade do ímpio
e comparando com a sua devoção. Então, você ser crente não quer dizer que você vai ser rico, mas você não vai ficar mendigando pão, isso é certo. Mas não quer dizer que você não vai passar por momentos difíceis, você vai passar, você vai ter que lutar. E às vezes a sua dificuldade que você está passando hoje é por causa de decisões erradas que você tomou atrás também. Ou seja, no momento de estudar você não estudou, certo? E agora você não está colhendo fruto. Então, quem aqui ainda é jovem, é criança, é seu momento de estudar, então você vai estudar. Porque depois não adianta culpar Deus. Deus, que isso, eu estou indo na igreja sempre e eu estou aqui vivendo nessa miséria, ganhando salário mínimo. O que você tem que fazer? Você tem que estudar. Isso não quer dizer, gente, que todo mundo tem que fazer uma faculdade, certo? É bom se fizer, né? Mas eu não gosto de estudar. Então tem outros caminhos para você ter uma profissão, tem outros caminhos, certo? Você pode ver qual que é a profissão do momento, como é que eu posso estar, e estuda, mas de qualquer forma você tem que estudar naquela profissão. Ninguém vai ganhar as coisas sem esforço nenhum. Então você precisa fazer esse esforço. E é claro, você vai ser fiel a Deus, não para ser próspero. Você vai ser fiel a Deus para tomar decisões corretas, porque aí você vai poder viver a vida cristã de uma forma melhor. Mas nós estamos falando de fazer anotações. Então ele confessou que começou a tirar conclusões erradas. Ele confessou que seus pés quase se desvalaram, né? Que ele quase se desviou. A palavra da verdade é essa. Então, o verdadeiro crente, ele pode até quase se desviar, mas ele não se desvia. Quando eu falo se desvia, não é que às vezes a pessoa passa por um momento, porque todos nós às vezes desviamos do caminho, quando a gente está no pecado e às vezes alguns ficam até mais tempo sem se arrepender e tal, mas vai voltar. Quando eu falo desviar, é desviar de não voltar mais, né? Aqui no caso, Asaf, ele estava nesse ponto, não de desviar para não voltar mais, porque ele nem chegou a desviar. Só seu turbilhão de pensamento, se ele desviasse, ele teria voltado, porque ele aqui mostrou que era crente. O seu erro foi olhar para o presente e não para o futuro. O seu erro foi não entrar na presença de Deus. Então, você lendo o Salmo aqui, você vai perceber que ele só começou a compreender o que estava acontecendo quando ele entrou na casa de Deus. Entrar na casa de Deus, aqui estava falando, você entrou na presença de Deus. Ele começou a olhar as coisas do ponto de vista de Deus, na perspectiva de Deus. Como é que Deus via aquela circunstância, aquela situação? Como é que Deus olhava para aquelas coisas? Então, ele percebeu que quando ele entra na presença de Deus, então ele começa a ter uma visão correta das coisas. E homens de Deus, homens fortes, podem perder essa perspectiva de Deus. Lembra, um dos grandes homens das Escrituras foi Elias, certo? Elias era um homem que Deus usava poderosamente para fazer milagres, para fazer coisas grandiosas, e era tão assim constante essas coisas na vida dele, que ele queria que isso acontecesse em determinada área, mas naquela área justamente não estava acontecendo. Ele queria que Deus realmente fosse ou destruísse ou convertesse Acabe, e a mulher dele ou se convertesse ou morresse,
Mas isso também não estava acontecendo. Então, quando ele teve aquela grande vitória sobre os profetas de Baal, e Acabe confessou que Deus é o Senhor, e então ele teve um grande ânimo, e de repente, quando Acabe vai para casa, e a mulher dele novamente influencia ele, e ele simplesmente não faz nada, e deixa ela perseguir Elias, aí ele cai naquele desânimo. Ele está vendo, será que só eu fiquei? Será que só eu quero servir a Deus nesse país? Lembra que ele estava em Israel, Israel do Norte. Ele estava em Israel, que tinha Israel e Judá. Ele foi profeta em Israel, que desviou logo de início. Israel se desviou logo de início do Senhor com Jeroboão, certo? E logo, mas Deus mandou ainda pela misericórdia, mandou o profeta Elias e depois Eliseu ali, e homens ali para poder testificar. Então ele teve essa falta de perspectiva, mas só eu fiquei, e começou a desanimar, ele realmente ficou, algumas pessoas dizem que ele ficou até deprimido. Então o que ele fez? Deus manda ele, porque lembra que ele havia corrido, ele tinha feito uma corrida junto com no carro lá do profeta, do Acabe, né? Ele correu muito tempo, então ele gastou muita energia. Deus perguntou: você vai comer agora, você vai descansar, porque muitas vezes a nossa falta de perspectiva é cansaço. Então você precisa descansar, você precisa parar, você precisa comer bem é comer direito, comer as coisas certas, certo? Então comer as coisas que precisam ser com toda a alimentação correta, né? Porque senão a gente colhe, né? Nós estamos colhendo às vezes. Então a gente precisa colher. Se eu como errado, eu vou colher errado. Eu vou colher as coisas que eu planto. Então o que eu tenho que fazer? Agora, a partir de agora eu vou fazer o que é certo. Vou descansar, vou fazer isso, vou tirar meu tempo. Tudo bem. Aí Elias descansou, tal, mas ele ainda falou para Deus: Senhor, só eu fiquei. Deus falou para ele: não, eu reservei 3.000 homens que não se dobraram diante do joelho de Baal, diante de Baal. 3.000 homens, e eu acredito que tinha mulheres também, né? Então pelo menos os homens, ele mencionou os homens, então pelo menos 3.000 pessoas. 3.000 pessoas num país não é muita coisa, mas é bastante, certo? 3.000 homens. Muito bem. Mas por que Deus não estava fazendo as coisas? Por que Deus não está agindo poderosamente contra Jezabel? Aí Deus faz que ele cai em profundo sono, descansa e tal, e depois Deus começa a revelar para ele. Deus se revela a ele num furacão, diz assim, mas Deus não estava lá. Num impetuoso vento, né? Depois no fogo, e Deus não estava lá. E Deus, naquelas coisas mais grandiosas, onde que Elias estava esperando a ação de Deus, ele não via Deus. De repente foi numa suave brisa, tranquila, e Deus estava ali. O que Deus estava querendo ensinar para Elias naquele momento? É que Deus, ele vai se mostrar, não é somente naquelas coisas grandiosas, em milagres, em outras formas. Deus vai tocando no coração, como ele tocou no coração daquelas 3.000 almas. Ele vai fazendo a obra em cada vida de cada pessoa. Não é só com sinais e maravilhas, com todas essas coisas. Não é só dessa forma que Deus age. Então Deus mostrou para ele que ele estava também naquelas coisas mais suaves, tranquilas, aquelas ações mais tranquilas. Então,
Diante disso, a perspectiva nossa é, então, estar na presença de Deus. E aí, quando a gente está na presença de Deus, a gente consegue ver. Elias, então, conseguiu ver. E Deus, então, fez com ele depois o quê? Deus falou assim, tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Eu vou. Aí Deus fez promessa para ele também. Eu vou escolher o outro rei de Israel que você vai ungir. Você vai ungir o rei da Síria, que vai disciplinar. E ele foi e fez tudo isso que Deus tinha mandado. E falei, vou escolher também, você vai ungir também uma pessoa no seu lugar. E onde foi ungiu Eliseu. Então veja, Deus fez todas as coisas ali para que ele tivesse a perspectiva correta. Mas ele era um homem de Deus. Ele era um homem que estava pronto para ouvir. Ele era um homem que estava pronto para falar, para entender. Então, mas não quer dizer que nós, mesmo sendo pessoas de Deus, não passamos por essas lutas e por esses pensamentos que às vezes vêm na nossa mente de desânimo, que ninguém quer saber de nada, que todo mundo está desanimado, que todo mundo está... Esses pensamentos vêm, mas a gente tem que entrar na presença de Deus e depois olhar na perspectiva futura. Ele olhou, Asaf, voltando para Asaf, ele olhou para o futuro dos ímpios. Aí Deus mostrou para o futuro dos ímpios. Estão prosperando aqui, mas eles estão em lugares escorregadios. Ele usou essa figura, lugar escorregadio. Uma vez, ainda era jovem ainda, fui me aventurar para ir na cachoeira lá no Rio Claro. Aquela cachoeira que tem 50 metros. A gente só via ela de cima, né? Eu falei, eu quero ver ela do lado de baixo. Então eu fui com algumas pessoas da igreja. E a gente tem que andar 6 km para frente para depois voltar. Então andamos a pé 6. Acho que é isso não, acho que é 3 km 3. Andar 3 km e depois ir por baixo. Estava voltando, não sei se eu estava voltando ou estava vindo ainda, acho que eu estava voltando. De repente, e lá por todo lugar pedregoso, tudo, de repente eu escorrego uma pedra. Quase que eu caí. Mas de repente, sabe o que aconteceu? Um irmão segura meu braço. Lugares escorregadios é quando você menos espera. Você não está esperando, eu não estava esperando. E ali Deus me salvou, né? Porque se eu caísse ali, tinha muitas pedras, era muito perigoso. Se não me engano, eu tenho a impressão que era o irmão Valdeci. O irmão Valdeci até já faleceu, né? Se não me engano é ele. Mas ele não era da nossa igreja lá do Isote, ele era lá da Paz nessa época. Então, eu só sei o seguinte, que Deus coloca aqui que os ímpios andam em lugares escorregadios. Que estão aqui, bem na beirada, e de repente, pode escorregar e cair. Esse você olhar, tudo bem, está prosperando, mas se eles vão continuar sendo ímpios, qual que é o futuro deles? Você está sendo fiel a Deus? Você está passando por provações, porque na verdade, irmãos, mesmo que eu tenha até prosperidade, mesmo que Deus está abençoando a minha vida pessoal, tem outras provas na nossa vida, certo? Tem provações de todos os lados, e que eu preciso ainda orar, lutar, porque realmente tem muitas provações que vêm de todos os lados, certo? Então por isso que eu preciso estar lutando contra isso. Então ele olhava para esse mundo e começou a olhar para o mundo por vir. Então, na nova perspectiva, então ele começou a ver as coisas. Então, nessa nova perspectiva, Asaf
ele realmente faz votos a Deus de que ia servir, então ele coloca a sua vida nos eixos. Mas o que nós podemos dizer é o seguinte: Asaf colocou isso e anotou essas coisas, e de uma forma muito bonita, de forma poética, e provavelmente não, com certeza até em forma de cântico. Talvez o povo de Israel até cantava esse salmo dele. Então isso é muito importante. O Salmo 62:8 também fala uma coisa: derrame diante dele o seu coração. O versículo 20 você fala desse jeito: então, derrame o seu coração. Então, quando fala que eu devo derramar meu coração diante do Senhor, vai mostrar para mim que eu tenho esperança no Senhor, que eu espero nele. Eu estou expressando a minha fé como Deus que é a minha rocha, que é inabalável. Deus é quem é a minha salvação e a minha defesa, de acordo com o versículo 2 de Salmo 62. Ele expressa seus sentimentos em relação aos seus inimigos, versículos 3 e 4. Enfim, irmãos, eu não vou falar mais porque o nosso tempo já se esgotou. Mas você vai ver que nos Salmos, então, na sua maioria, é a expressão dos sentimentos das pessoas em relação a Deus. O livro de Salmos ele é a expressão de Deus, às vezes de tristeza, de alegria, às vezes de revolta contra o inimigo. Então, ali são pessoas que realmente fizeram essas anotações de forma poética, quando foram inspirados por Deus para escrever aqueles salmos. Escreva também, irmãos. Tenha isso no seu coração. Faça anotações para que você não se perde, certo? Por que tem muita gente falando assim: eu escrevi um livro? Nossa, aquela pessoa escreve tanto livro. É porque ela tem esse hábito de fazer anotações. Ela não deixa perder as coisas que vai passando na vida dela. Eu já vi pessoas assim, muito menos bem simples, que chegaram a escrever livros, mas elas realmente usaram a sabedoria que Deus lhes deu e fez isso. Então todos nós, não estou dizendo para você escrever livro, mas coloca lá, talvez esse livro possa ser escrito imposto, mas fala depois da sua morte, pode ser. Não importa para quem você está abençoando, se é agora ou se há novas gerações, né? Eu sou abençoado com muitas pessoas que já morreram pelos livros delas, né? Não é que eu exceção espírita, não, pelos livros que elas escreveram. E quem não escreveu o livro não continua abençoando os outros. Por quê? Cai no esquecimento. Então, por isso que é importante você escrever. Faça lá suas anotações do jeito que quiser. Olha, o diário de Anne, como é que chama? Fala de novo. Não. Anne Frank. Pois é. Era uma menina de 12 anos. Entendeu? Acho que é 12 anos, não é? Acho que é 12 anos. Um dos livros mais lidos. Entende? Um dos livros mais lidos. E uma menina que foi escrevendo. Menina novinha. Claro que ela escreveu as experiências dela lá na Segunda Guerra Mundial, mas ela escreveu. Ela expressou o que ela estava sentindo. Então, faz isso. Esse é o nosso apelo para que nós possamos e começamos a fazer as coisas. Anota as coisas. Se você ainda não sabe ler, grava. Certo? Use seu celular para coisa útil. Certo? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado até aqui. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E dá-nos a graça, Senhor, de aprender a fazer anotações. Em nome de Jesus. Amém.